E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos. Eu sempre gostei muito de cinema, de séries, de filmes. É sério, eu organizo a minha vida pelos lançamentos do cinema. É um assunto que eu sempre gostei de conversar com a minha família, com os meus amigos, e agora eu decidi compartilhar essa paixão que eu tenho com vocês aqui do YouTube. Mas aqui a gente não vai falar de qualquer filme, não. Aqui a gente vai falar daquele filme que te dá vergonha, que te dá uma certa agonia na hora de você assistir. É o chamado guilty pleasure, ou seja, o prazer culpado. Você sabe que o filme é ruim, mas você gosta. E no final de cada vídeo eu vou dar uma nota para o filme no vergonhômetro. Vai ser o nosso medidor de ruindade de cada filme, onde a nota 10 vai ser a vergonha máxima. Então vem comigo nessa jornada vergonhosa. Ah, lembrando, gente, essa lista é pessoal. Então eu vou dar minha opinião a respeito de cada filme, tá legal? Eu não sou crítica de cinema, então eu não tenho como analisar a parte técnica dos filmes. O que eu vou analisar vai ser os meus sentimentos, o que eu sinto quando eu assisto o filme, beleza? Se você tem alguma opinião diferente, ou discorda de alguma coisa, não tem problema, comenta aqui embaixo. Ok? Bora lá! Uma saga épica, ou pelo menos tentou, né? Que arrecadou mais de 3,3 bilhões de dólares no mundo todo. Um romance perigoso, cheio de mistérios, magia, um filme com vampiros, com lobisomens e com uma garota que tinha menos expressões faciais do que um manequim de loja. Sim, é claro que a gente está falando da saga Crepúsculo, o motivo de várias brigas de casal, afinal de contas o namorado sempre era obrigado a assistir junto. Os filmes foram baseados na série de livros da escritora Stephenie Meyer, e eles foram lançados entre 2008 e 2012. É, isso mesmo, um por ano. Estrelam os filmes Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. A história é sobre Bella Swan, uma adolescente que vai morar com o pai numa cidadezinha minúscula e que passa 90% do tempo nublado. Lá ela conhece Edward Cullen, um cara misterioso e que é mais branco do que um pacote de leite, e reencontra Jacob Black, um amigo de infância que visivelmente nunca fez uma hidratação no cabelo. A saga Crepúsculo rendeu muito dinheiro, mas também ela foi muito criticada. Para vocês terem uma ideia, no Rotten Tomatoes ela teve uma aprovação de 49% dos críticos, contra uma aprovação de 73% do público. Aí já era um sinal de que talvez a qualidade dos filmes não era das melhores, mas a gente gostou mesmo assim. Era uma febre, todo mundo conhecia o Crepúsculo. Só que hoje já não é mais assim. A maioria das pessoas que ainda tem os DVDs dos filmes mantém eles escondidos bem no fundo de uma gaveta. Você assumir publicamente que gosta do Crepúsculo é um ato de coragem. Mas afinal, o que fez Crepúsculo ser uma saga tão ruim? Porque é ruim sim, não se iluda, mas tão amada ao mesmo tempo. Bom, acima de tudo, é uma história romântica, fofa. Ela é simplória, meio cafona às vezes, sim, mas ela ainda faz você torcer para dar tudo certo no final. A produção dos filmes até que sai bem. Na verdade, você quase não consegue falar mal do segundo, do terceiro e do quarto filmes. Eles são bem feitos e a história rola num ritmo interessante. Mas o que fez a maioria ter vergonha da saga inteira foram o primeiro e o último filmes, especialmente o primeiro. O filme Crepúsculo foi um sucesso estrondoso, principalmente entre os adolescentes. Todo mundo queria o seu próprio Edward ou Jacob. Ele é romântico, tá, de um jeito meio doentio e bizarro, né? Porque o Edward gostava de ficar stalkeando a Bella enquanto ela estava dormindo. A gente não pode negar que esse filme tem algumas das cenas mais constrangedoras da história do cinema. Tipo quando o Edward sente o cheiro da Bella por causa do ventilador e ela acha que tá fedendo. Ou o momento em que ele salva ela do atropelamento. Dá vontade de fechar os olhos de tanta vergonha alheia. Meu Deus, acho que me caguei. O maluco é brabo. Dá pra listar alguns dos fatores que fazem você não querer admitir que gosta de Crepúsculo. Primeiro, acima de tudo, o brilho. Por quê? Por que os vampiros brilham na luz do sol? E pior ainda,
Por que que eles fazem aquele barulhinho quando eles brilham? Sabe? Tipo um sino de vento. Não faz o menor sentido. A atuação da Kristen Stewart como Bella é uma vergonha gigantesca em todos os filmes. Ela fica piscando, balançando a cabeça, abrindo e fechando a boca. Parece que ela não tem capacidade de raciocinar ou de formar frases completas. Fora que ela tem a mesma expressão facial o tempo todo. Muitas cenas são totalmente desnecessárias. E parece que só estão ali para colocar a Bella em perigo, precisando ser salva. A cena da Bella indo até a livraria é completamente idiota. Ela compra o livro, sai da loja, é atacada por uns caras muito babacas, quase morre e daí ela é resgatada pelo Edward. Tudo isso para ela chegar em casa, ver uma figura na página do livro e pesquisar todo o resto na internet. Sério mesmo? Não era muito mais fácil, muito mais seguro ela simplesmente procurar as lendas indígenas no Google? Mas calma, fica pior. É que tudo isso foi um gancho para a próxima cena, que é definitivamente a pior cena do filme inteiro e uma das piores cenas da história do cinema, que é quando os dois vão juntos para o meio da floresta e a Bella chega e fala para o Edward que ela sabe a verdade sobre ele. Vampiro. Putz, essa cena foi difícil de assistir. As falas são bregas, a atuação é ruim, os efeitos são no mínimo duvidosos, o Edward sai pulando pela floresta. Dá vontade de pular essa parte de tão ruim. Outro ponto questionável nos filmes é o CGI. Algumas cenas ficam bem feitas e te dá a impressão de que os filmes estão melhorando com o passar do tempo. É o caso da transformação dos lobos. Não é um efeito nível Vingadores, mas ficou bom. Só que daí quando você começa a ter esperança, aí os vampiros começam a correr ou a usar os superpoderes que alguns deles têm e desanda tudo de novo. Tanto que Amanhecer Parte 2 quase deixa de ser um filme de vampiro e vira um episódio da novela Os Mutantes que passava na Record. Mas nós vamos achar sim os verdadeiros responsáveis. Vocês são os responsáveis. Eu não meu remédio. E a gente vai segurar. Mas o que é esse cara? Vocês sabem sozinhos. Gente, o que é aquela criança? A Renesmee. Renesmee, sei lá, o negócio é tão ruim que mudaram no meio da saga. Aquela monstruosidade saída direto do inferno. Ficou horrível. O rosto dela parece que está descolando da cabeça. Definitivamente é um dos piores CGIs que eu já vi na minha vida. E eu já vi uns CGIs que, olha... A história é simples e bem rasa. E mesmo assim, os roteiristas sentem a necessidade de explicar tudo, tintim por tintim, em falas bobas. Não precisa, a gente já tá vendo o que tá acontecendo. Às vezes o roteiro tenta ser engraçado, o que nem sempre funciona. Ou então ele tem um lapso de profundidade filosófica, como quando o Edward diz que não sabe se é um herói ou um vilão. Poxa, cara, nem essa vocês acertaram. Tá bom, nem tudo é ruim. A saga tem alguns pontos positivos, mesmo que não sejam muitos. Por exemplo, alguns dos atores são bons, que nem o Carlyle, o pai do Edward, ou o Charlie, o pai da Bella. O Charlie é muito engraçado em todos os filmes. Ele é bem natural, bem espontâneo. A cena do terceiro filme, que ele vai conversar com a Bella sobre intimidades, é ótima. Graças ao Jacob, muita gente descobriu o que era friendzone, inclusive que já estavam nela. É muito fácil você gostar de praticamente todos os personagens. Também é muito fácil você odiar os vilões, os Volturi. Eles são bem caricatos, mas conseguem convencer como malvadões insensíveis. Crepúsculo fez parte da adolescência de muita gente, inclusive da minha. É ruim, é fraco, cheio de situações que não fazem o menor sentido, e tem personagens que às vezes são tão burros
que você torce para eles morrerem logo de uma vez e acabarem com o seu sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ele é fofo, é romântico, cativou os nossos corações, fez a gente ter um lado para torcer. Crepúsculo é aquela porcaria que você vai guardar com carinho, num cantinho escondido, bem escondido do seu coração. E essa é a nota do filme no nosso vergonhômetro. É isso aí, galera. Já fazia um tempo que eu tinha assistido os filmes. E eu tenho que dizer que assistir eles de novo, assim, seguidos, foi interessante. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque todo domingo, 10h30 da manhã, vai ter vídeo novo, tá bom? Valeu!